saiu de sua casa e chegou até a casa do Senhor. Você foi trazido pelo Espírito Santo de Deus. E você tem um coração para ser abençoado, uma vida para ser ajudada. Eu sei que você já teve a oportunidade de orar, de cantar, mas eu gostaria que você fizesse isso de novo. Colocasse diante de Deus o estado do seu coração. Dissesse para o Senhor, com as suas palavras, o que está acontecendo com você. Quem sabe você chegou aqui com um problema sério, grave, uma situação em que você não sabe qual vai ser o desfecho, não sabe o caminho a seguir. Peça para o Espírito Santo ajudar você. Peça para o Espírito Santo te dar a direção. Senhor, eu te peço por cada irmão e irmã minha que está aqui nesta noite, e que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa ministrar da sua graça, do seu amor, da comunhão contigo. Que neste momento, Deus, todo desespero, toda angústia, todo sofrimento, possa ter um encontro com a tua paz. Espírito Santo, ministre a paz do Senhor sobre cada coração, cada vida. Ó Deus, que nós possamos verdadeiramente entrarmos no nosso repouso na terra, que é o teu altar e a tua presença. Senhor, eu te peço pela vida daquele que está enfermo fisicamente, enfermo de alma, de espírito, aquele que está com a mente toda combalida, ó Deus, aquele que está, Senhor, com a vida em sofreguidão, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer a solução que cada um precisa, que o Senhor venha ministrar sobre a vida de cada um dos seus, a paz da sua palavra. Ó Deus, eu te peço, cubra o teu povo da tua graça, da tua misericórdia, Deus. Amadureça o teu povo, Pai. Faz dos homens, homens fortes, varonis, das mulheres sábias, inteligentes, nossos jovens santos, ó Deus, nossas crianças protegidas pela tua palavra e pelo amor que tem descido dos céus. Pai Santo, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha cobrir-nos por conta da sua palavra, que tem sido bem-vinda e quista pelos nossos corações. Dai-nos mais de ti, Senhor, nós te pedimos. Dai-nos mais entendimento, mais força, mais amor, Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Abra comigo a sua Bíblia. Em Marcos capítulo 12, versículo de número 30. O pastor já trouxe os recados, mas amanhã o culto começa às 9h30. Acho que você já está sabendo, não é? E depois nós vamos ter a nossa campanha de começo de ano, que são nossos 7 dias. Nossas primícias colocadas diante do Senhor, não é? Marcos capítulo 12, versículo de número 30. O que é gostoso em Deus, existem muitas coisas boas em Deus, mas o que é gostoso em Deus, porque Deus ele é tudo muito patente, né? Tudo muito claro, tudo muito evidente com Ele, né? Nada fica escondido, nada fica subentendido. Então é muito bom em Deus, porque até como Ele quer ser amado, Ele diz o jeito que Ele quer ser amado. Então isso é muito bom no Senhor. Marcos 12, versículo 30, o Senhor Jesus diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Podem se assentar. Existe uma palavra comum em todas essas 4 ordenanças. Qual é? Uma palavra comum nas 4 ordenanças. Qual é? Todo. Essa é a palavra comum em todos esses mandamentos. Que nós precisamos aprender a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as forças. Esse é o primeiro e grande mandamento, e Jesus ele pega esse mandamento de Deuteronômio 6:5 e ele acrescenta o entendimento. E é muito importante nós entendermos a maneira que Deus quer ser amado. Se você perguntar para toda pessoa religiosa, você ama a Deus? Ela vai dizer, claro que sim. Todas as pessoas dizem que amam a Deus. As pessoas que estão ao seu redor também diz que te ama.
E existem algumas pessoas que dizem que te ama e que você sabe que aquele amor não é bem-vindo e aquele amor não é produtivo. Para que ficasse tudo muito bem claro, Deus determina em sua palavra, em sua escritura, qual é a maneira com que ele quer ser amado. Aí você diz assim para mim, mas pastora, para alcançar tudo isso aqui, é muito difícil. Será que é difícil mesmo? Você já parou para pensar que hoje nós achamos tão difícil ser santo, tão difícil buscar a perfeição, tão difícil deixar o mundo, tão difícil entregar-se a Deus, tão difícil praticar a palavra, tão difícil perdoar de uma maneira, sabe, sem contar, incondicional, sabe? Tudo tão difícil ser fiel, tão difícil se dedicar. Você já percebeu que nós rotulamos tudo aquilo que nós devemos a Deus, são os direitos do Evangelho, e nós rotulamos tudo isso como muito difícil? Você já parou para pensar nisso? Você olha, num só falar dos crentes, como é difícil perdoar, como é difícil amar, como é difícil andar a segunda milha, como é difícil ser santo, como é difícil ser fiel, como é difícil buscar a perfeição. Você percebeu isso? Foi sempre assim? Não. Por que nós atribuímos a dificuldade hoje sobre tudo aquilo que Deus quer de nós? Por que atribuímos? Você já imaginou se você estivesse criando um filho e tudo que você pedisse ou tudo que você quisesse para ele fosse tudo muito difícil? Ah, pai, te amar é muito difícil, te obedecer é difícil, fazer o que o senhor quer é difícil, te agradar é difícil. Aí você ia dizer assim, mas escuta, o que está acontecendo entre nós? Que tipo de relacionamento nós temos? Eu queria perguntar inicialmente nesta noite para você, o que é difícil para você com o seu relacionamento com Deus e tudo aquilo que Deus exige? Você acha que Deus exige muito de você? Você acha que Deus exige coisas de você que você não é capaz de fazer? Você acha que as exigências de Deus a seu respeito, ao nosso respeito, estão tão altas, estão tão levantadas e tão distantes que você não consegue alcançar? Por que às vezes as coisas de Deus, elas estão tão distantes da nossa realidade e simplesmente nós nos desculpamos e dizemos assim, eu não consigo. Por que será que nós fazemos isso? Eu gostaria que você pensasse um pouquinho no coração de Deus. Quando eu e você dizemos, Deus, é muito difícil. É difícil ser santo, é difícil perdoar, é difícil, é difícil. É difícil ser fiel, é difícil, é difícil. Como você acha que Deus vê tudo isso? Você acha que foi fácil para Deus ver o homem, por causa de um fruto, deixar tudo aquilo que Deus havia oferecido? Você acha que foi fácil para Deus vir um povo que havia sido, por milagres e maravilhas, arrancados do Egito e colocado numa viagem tão rápida à Terra Prometida, ter que ficar ali 40 anos, e Deus ter que deixar aquele povo 40 anos, porque aquele povo não tinha condições de entrar na Terra Prometida? Você acha que foi fácil para Deus, depois de insistir veementemente com o povo, ter que lançá-los em dois tipos de cativeiro, Judá e Israel, cada um num cativeiro sírio-babilônico, para que esse povo fosse liberto da idolatria? Você acha que foi fácil para Deus ver o seu filho nascendo em forma humana e passando por todas as limitações humanas e todas as questões humanas, claro, sem conhecer pecado, mas ser rejeitado e ser morto naquela cruz? Você acha que tem sido fácil para Deus olhar e ver a igreja que Cristo formou pelo seu sangue, que teve uma raiz santa, que teve um investimento tão forte, tão poderoso, tão grande, desviar-se dessa maneira, onde o Espírito Santo não é mais buscado, onde o sangue não tem mais essa importância, onde o céu é muito abstrato? Você acha que é fácil para Deus tudo isso? Você acha que é fácil para Deus olhar para a igreja, as 7 igrejas do Apocalipse, e ver que nelas haviam reprovações absurdas? Você acha fácil isso? Você acha que só aquilo que Deus exige de nós é difícil? Ou para Deus em nós também tem muita coisa difícil?
Existem muitas coisas difíceis em nós que Deus tem visto. E Ele continua nos amando, e Ele continua nos ajudando, e Ele continua nos dando inúmeras oportunidades de nós nos levantarmos, de nós nos aprumarmos e de nós restaurarmos a nossa vida. E para que a nossa vida tivesse uma facilidade nesse relacionamento, a base do relacionamento seu com Deus tem que ser amor. Essa é a base do relacionamento. Mas não é qualquer tipo de amor. Não é como você ama seu pai, sua mãe, seu filho, seu carro, sua vida, seu dinheiro, sua casa, seu cachorro, seu gato. Não. O amor seu por Deus, ele tem que ser um amor que abrange toda a esfera da sua vida. Ele não é um amor como muitas vezes nós conhecemos e praticamos. Como você ama seu cônjuge, como você... Não. É um amor que tem que ser aos moldes de Deus, à maneira de Deus, como se fosse uma pequena amostra grátis do amor de Deus, ou como se fosse uma pequena réplica do amor de Deus. É com este amor que nós temos que amar a Deus. Poderíamos usar muitos personagens bíblicos que amou a Deus. Mas eu quero falar de um em especial. Quero que você vá comigo em Gênesis capítulo 12, eu falo de Abraão. E eu quero falar do amor de Abraão por Deus por meio dos seus altares. É muito fácil nós falarmos que amamos a Deus sem altar. Diga, eu só falo que amo a Deus por meio dos meus altares. O meu amor por Deus é provado por meio dos meus altares. Se eu não tiver altar, não tem amor. É tudo balela, é tudo conversa, é tudo blá, blá, blá. Eu só amo a Deus a partir dos meus altares. E eu quero falar sobre quatro altares de Abraão, que foram os quatro que ele teve na vida. Eu quero falar como Abraão amou a Deus, de todo o coração, de toda a alma, e com todo o entendimento e com todas as forças. Eu quero falar sobre o amor de Abraão de todo o coração. Eu quero falar sobre... Deus olha para Abraão e o chama. Diz assim, a terra que eu te mostrarei. Deus disse que ia mostrar uma terra para ele. E ele sai da sua parentela e do seu povo e ele começa a caminhar. E o primeiro altar de Abraão foi numa situação muito interessante. E quando eu falo sobre amar a Deus de todo o coração, eu quero falar sobre a força do amor versus a força dos sentimentos. O amor por Deus, ele não é um sentimento. O amor por Deus é virtude do Espírito Santo de Deus. O seu amor por Deus tem que vencer seus sentimentos para que você diga, eu amo a Deus de todo o coração. Se o seu amor não vencer seus sentimentos, você ainda não ama a Deus de todo o seu coração. Se o seu sentimento de cobiça for maior que o seu amor por Deus, você não ama Deus de todo o seu coração. Se a sua luxúria, se a sua prostituição, se a sua concupiscência, se a sua tristeza, se a sua dor, se as suas sensações, as suas emoções for maior do que aquilo que você tem por Deus, o seu coração ainda não aprendeu a amá-lo. Quando nós aprendemos a amar a Deus de todo o nosso coração, nós não deixamos de ter sentimentos, não deixamos de ter sensações, não deixamos de ter emoções. Mas qual é o caráter definitivo? É porque o seu amor é maior do que sua tristeza. O seu amor é maior do que a sua dor. O seu amor produz alegria em meio à tristeza, paz em meio à guerra. O seu amor produz confiança em meio à inseguridade. Então, o seu amor por Deus, ele pleiteia uma supremacia, uma hegemonia sobre o quê? Sobre tudo aquilo que está acontecendo com você. Ele sucumbe todos os seus sentimentos. Amarás o Senhor teu Deus de
todo o teu coração. Seu coração, você está há 30 anos na igreja, você é batizado nas águas, você fala em línguas estranhas, você tem o poder de Deus, mas os seus sentimentos são secundários. A dor que você sente é em segundo lugar. A tristeza que você sente é em segundo lugar. A raiva, a ira que você sente é em segundo plano. Todos os sentimentos de complexos de inferioridade, todos os sentimentos estão em segundo lugar. Porque em primeiro lugar está o seu amor por Deus. E isto é amar a Deus de todo o seu coração. Diga, eu estou entendendo. Quando você tem qualquer tipo de sentimento que sobrepuja o seu amor por Deus, é porque ainda não se ama a Deus de todo o coração. Quando qualquer tipo de sentimento faz com que você infrinja regras, que você transgrida leis, você não ama a Deus de todo o coração. Essa é a verdade. Amar a Deus não tem nada a ver com sensações, com arrepios, com emoções que fluem de dentro de nós, com alegrias que sentimos quando estamos na presença de Deus. Israel é um caso disso. Israel se alegrava imensamente com as bênçãos, com os sinais e com os prodígios. E Deus dizia, eu conheço esse povo, Moisés. Esse povo não me ama. Esse povo não é verdadeiro. Deus conhecia Israel. E quando as pessoas se aproximavam de Jesus em Mateus e buscavam Jesus, e a palavra do Senhor é muito clara quando diz assim, mas o Senhor sabia que eles não criam nele, porque conhecia o coração deles. Amar a Deus de todo o coração é quando tudo que você sente está em segundo plano. Todos os seus amores, todos os seus amantes, todos os seus altares, todos os seus apegos está em segundo lugar. E o seu amor por Deus está em primeiro. Abraão chega na terra e ele sai do conforto do seu lar, do conforto da sua casa. E ele chega na terra, e a terra era dos cananeus. E ele chega, aquele povo era um povo maligno. Os cananeus eram um povo maligno. Era um povo que Deus não gostava. E ele chega naquela terra, eles eram péssimos moradores, péssimos anfitriões. E Abraão se sente meio deslocado. Ele sente medo, ele sente insegurança, ele sente tudo. Vamos ver comigo? Em Gênesis capítulo 12, versículo de número 5. Tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam os cananeus na terra. Ele chega numa terra que o Senhor ia mostrar para ele, no versículo de número 12, capítulo 12, versículo 1, e diz, eu vou mostrar uma terra para você. Então ele vai ver a terra que Deus disse que ia mostrar. E ele chega na terra e os cananeus estavam na terra. Homens de guerra, homens ferozes, homens gigantes, homens grandes, notícias, e eram como animais. E ali ele chega naquela terra. E a palavra do Senhor diz assim, e apareceu o Senhor a Abraão, e disse algo a Abraão, a tua descendência darei esta terra. Em meio aos temores, em meio ao medo, em meio a toda aquela condição, em todas aquelas emoções, em todos aqueles sentimentos, Deus dá uma promessa. Os cananeus tinham a terra. Abraão tinha a promessa. Os cananeus eram assustadores. E eu quero ler um versículo para você de Levítico, que fala sobre os cananeus e Deus. Não precisa abrir, só preste atenção. A palavra do Senhor diz assim, em Levíticos, capítulo 18. Versículo 24, ele falando sobre a mistura. Com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Levítico 18, 24, Deus explicando para o povo que Deus havia cansado do povo e estava retirando eles da terra. Por quê? Porque os povos da terra, os cananeus, haviam se
contaminado. Por isso, a terra está contaminada. Eles se contaminaram e contaminaram a terra. Versículo 25. E eu visito a sua iniquidade. E ele diz assim, a terra vomita os seus moradores. É a terra a qual os cananeus habitam, não estão aguentando mais eles. Ela está vomitando eles. Porque eu não suporto mais ver essa terra na mão de pessoas assim. Eu quero exterminá-los. Eu quero acabar com eles. Mas quando Abraão chega, eles veem a posse na mão dos cananeus. Você pode imaginar a situação inóspita que Abraão estava vivendo naquele momento. Ele chega em uma terra de pessoas bravias, de pessoas ferozes, de pessoas sem nenhum tipo de moralidade, sem nenhum tipo de conduta. É lógico que ele fica desconfortável, é lógico que as emoções dele se levantam, é lógico que passa 1001 coisa sobre a cabeça dele. Peraí, eu deixei lá. Peraí, o que está acontecendo? O que agora? O que? E quando Deus aparece para ele, e ele diz, está vendo esta terra? Deus diz, está vendo esse povo? Ou disse, está vendo essa terra? O que Deus diz para ele? O povo ele estava vendo. O povo ele estava vendo, povo grande, povo feroz, povo totalmente animalesco, mas Deus chama a atenção e diz, está vendo esta terra? O primeiro altar, quando é amar a Deus de todo o coração, o Senhor olha para você e diz assim, está vendo a promessa, está vendo o que é interessante, está vendo o que eu tenho para te oferecer, tire os olhos daquilo que é problema meu e não seu. Diga amém. Os cananeus não eram problemas de Abraão. Eram problemas de Deus e não de Abraão. Então o Senhor diz assim, tire os olhos daquilo que não é problema seu. Quando você aprende a amar Deus de todo o seu coração, o Espírito Santo de Deus vai conduzir você para a palavra, para a promessa, ignorando o que você sente. Você se torna um ignorante celestial. O que é um ignorante celestial? Você aprende a ignorar aquilo que não dá, aquilo que você não consegue, aquilo que está ruim, aquilo que te assusta, aquilo que é negativo, aquilo que é gigantesco, aquilo que é o seu desafio. Você começa a ignorar e não maximizar e não dar importância àquilo. O que fizeram os 12 espias quando entraram na terra prometida? 10 deles não conseguiram amar a Deus de todo o coração. E deixaram o quê? E deixaram os povos da terra impressionarem o coração. Quando você ama a Deus de todo o coração, só uma pessoa te impressiona. Só a palavra de uma pessoa te captura. Só a certeza de uma pessoa te sustenta. E essa pessoa é Deus. Quando você ama a Deus de todo o seu coração, você só admira a Ele, você só teme a Ele, você só se reporta a Ele, os seus sentimentos são secundários. Você sente, você sofre, você pensa, às vezes você se martiriza, mas quando o Espírito Santo vem em você e suscita a força deste amor, você consegue entender aquilo que Deus disse a Abraão, olhe para esta terra, não olhe para o povo, olhe para a terra, olhe para a promessa. Porque até então Deus havia dito a ele, eu te mostrarei, mas agora o Senhor diz, agora eu vou te dar. Essa terra que eu estou te mostrando, eu trouxe você aqui com a promessa de ver. Agora eu vou te dar. E o que Abraão fez? Levantou um altar ali. Por quê? Porque Abraão estava entendendo que a promessa de Deus é maior que qualquer infortúnio humano. Que a promessa e a palavra de Deus, ela está acima de qualquer situação humana. Abraão entendeu isso. Amar a Deus de todo o coração. É quando o seu coração não sucumbe. Quando o Senhor diz em Ezequiel capítulo 14, dizendo assim, eu visitarei a iniquidade do meu povo. Por quê? Porque eles erram de coração e eles levantam ídolos no seu coração. Amar a Deus de todo o coração é você poder entender que Deus é maior que qualquer emoção, sensações ou sentimentos que a vida provoca. Diga, eu estou entendendo. E ele fez um altar ali, diz a Bíblia, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera.
No meio de toda aquela tragédia, no meio de toda aquela ótica, no meio de todo aquele assombro, Deus aparece para ele. E ele levanta um altar ao Senhor. Eu quero falar amar ao Senhor. Deixa eu só terminar de falar uma coisa aqui que eu anotei, muito importante. Abraão não tinha lugar para armar a tenda ali. Você vê que ele não arma a tenda ali, porque era um ambiente inóspito que ele não era bem-vindo. Então ele estava cansado e ele não tinha lugar para armar a tenda. Amar a Deus de todo o coração é você não ter rivais para com o seu amor para com Deus. Não existe saudosismo, não existe arrependimento, não existe nenhum tipo de tipo, quando eu estava no mundo, quando eu isso, quando eu aquilo. Quando você ama a Deus de todo o teu coração, não tem sensações ou emoções que são maiores do que a sua alegria, porque você está obedecendo a Deus. Amém? Quero falar agora, amar a Deus de toda a alma. Gênesis capítulo 13, versículo de número 4. Abraão, como um ser humano, comete um erro. Ele chega no Egito e ele pede para Sarai dizer que era sua irmã. E então o faraó toma Sarai para si. E então Deus fala com o faraó e faraó devolve a esposa de Abraão. E Abraão comete aí um erro. E eu quero falar sobre esse segundo altar, que é um altar que foi feito e é um altar que ele voltou nele. Agora rico, agora abençoadíssimo, agora cheio de servos, de animais, respeitado. A primeira vez que ele fez um altar, ninguém nem sabia quem ele era e não era interessante para ninguém. Ele não era bem-vindo em lugar nenhum. Mas agora não. Um homem que tinha posses, um homem muito abençoado, mas um homem que havia cometido um erro. Um homem que tinha tanta fé em Deus, um homem que cria tanto em Deus, que confiava em Deus, e que tem medo quando chega no Egito, de dizer, esta é minha esposa. No meio de tantas mulheres, e ele viu que a esposa dele era diferenciada, era bonita, ele diz, bom, eles vão me matar por sua causa. Eles vão me fazer mal por sua causa. Eu quero falar para você o que é amar a Deus de toda a alma. É quando a sua vida, ela não é mais tão valiosa para você quanto Deus. Amar a Deus de toda a alma é quando as coisas que acontecem com você não são tão relevantes quanto a sua comunhão com Deus. Amar a Deus de toda a alma é aquilo que o ser humano pode fazer com você. Fazer você sofrer, fazer você perder, fazer você insignificante diante do que Deus é na sua vida. Amar a Deus de toda a alma é todas as outras coisas serem supérfluas e ínfimas diante de Deus. Isso é amar a Deus de toda a alma. Abraão havia descido para o Egito e havia errado. Mentiu. E colocou a sua esposa numa mentira. E ele não ficou contente com isso. E certamente ele ficou triste com isso. E a Bíblia diz assim que quando ele sai do Egito, ele vai fazer uma peregrinação lá no segundo altar dele, que eu vou falar para você qual foi. Ele vai lá no segundo altar dele, para lembrar dos votos que havia feito. Para restaurar, para tentar entender, para tentar compreender aquilo que ele fez. Como pode alguém tão forte, alguém tão crente, alguém tão cometer um deslize desse? Abraão consegue entender que a única maneira de amar a Deus de toda a alma é sendo pobre. É sendo pobre. Ele estava muito rico, mas ele precisava buscar uma pobreza. E essa pobreza era do lado de dentro. As promessas de Deus para Abraão consistia bênçãos financeiras, para ele ser respeitado e determinante a promissão dele dentro daquela terra, mas ele precisava ser pobre de novo.
ele esquece. E ele diz assim, Deus, eu preciso me lembrar de quando eu era pobre. Eu preciso me lembrar de quando eu era pobre, quando eu não tinha nada. Eu preciso me lembrar e eu preciso alcançar essa pobreza. Bem-aventurados pobres de espírito. Eu preciso ser pobre. Eu não posso ter o meu coração vinculado a nada e a ninguém, nem a minha própria vida, nem a preservação dela. Você já leu o versículo de amar a Deus sobre todas as coisas e achou que era fácil cumpri-lo. Aí você diz, é muito difícil. Com a ajuda do Espírito Santo, tudo fica viável e muito mais fácil. Capítulo 13, versículo de número 1. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado sul, ele e sua mulher e tudo que tinha com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro. E fez nas suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Qual foi esse lugar? Foi o versículo de número 8. Foi o segundo altar que ele fez. Quando ele não encontrou lugar na terra dos cananeus, moveu-se dali, capítulo 12, versículo 8, para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda ao ocidente, ao Ai, ao oriente, e edificou ali um altar. Esse foi o segundo altar dele, e invocou o nome do Senhor. Ele, depois que sai do Egito, diz a Bíblia, versículo 4 novamente, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito Abraão, invocou o nome do Senhor. Entre o quê? Entre Betel e Ai. Ele volta lá no segundo altar que ele fez. Por quê? Ele precisava aprender, e como eu e você precisamos, que amar a Deus de toda a alma é não considerar a nossa vida em primeiro lugar, mas a vontade de Deus. Amar a Deus de toda a alma são aquelas pessoas que conseguem entender que a sua vida é secundária, que o seu querer é secundário, que a sua vontade é secundária, que os seus medos são secundários, que a sua preservação é secundária e prioritária é a vontade de Deus. Quando você é provado, você consegue entender o que é amar a Deus de toda a alma, de todas as suas faculdades, seja ela vontade, seja ela sentimentos, ou seja ela pensamento. Você ama Deus com todas as suas faculdades, você ama Deus com toda a sua alma. Abraão volta no seu segundo altar entre Betel e Ai, e ele renova aquele altar provavelmente já fendido, provavelmente já esquecido, e ele restaura aquele altar, lembrando-se dos primórdios da sua jornada e da sua caminhada. Lembrando de quando não tinha nada, lembrando de que quando não tinha, ninguém o conhecia, ninguém o respeitava, e ele diz, Deus, eu preciso voltar ao primeiro amor. Amar a Deus de toda a alma é você por vezes ser levado pelo Espírito Santo aos primórdios dias, quando você se converteu, e lembrar, não de onde você saiu, mas de onde Deus tirou você. Você se lembra disso? Não tinha nada de interessante em você. Não tinha nada que atraísse alguém até você. Suas experiências eram de dores, de rejeição, de abuso. Mas Ele viu você. E quando você ama a Deus de toda a alma, você consegue entender que a sua vida hoje só tem sentido, só tem valor e só vale a pena viver por causa dEle. Por mais nada, nada é relevante hoje para você. Ele é tudo para você. Ele é aquilo que se resume à sua existência. Ele está em primeiro lugar. E ele consegue se lembrar dos primórdios, dos primeiros tempos, onde ele ali faz o segundo altar, porque não tinha lugar ali, e subiu lá numa montanha distante, onde ninguém pudesse alcançá-lo, para ali levantar o seu segundo altar, e de uma maneira poder descansar e adorar a Deus. Você se lembra de como você era? Amar a Deus de toda a alma é ser lembrado por vezes, de você lembrar-se como você priorizava a Deus nos seus dias, como você priorizava a Deus nas suas decisões, como a religião tem tomado lugar do Senhor Jesus,
como a igreja, enfim, eclesiástica, os dons, os talentos, têm tomado lugar do Senhor Jesus. Como os cultos estão vazios de Deus, como os cultos estão vazios de Jesus. Amar a Deus de toda a alma é você e eu, é nós entendermos que Ele é aquele que nós precisamos estar diante dEle e diante dos altares iniciais da nossa vida em todo o tempo. Lembra do seu começo, lembra da sua dedicação, lembra da sua simplicidade. A alma vai ficando complicada e quando você ama a Deus de toda a sua alma, a alma simplifica, as coisas ficam simples. Satanás quer complicar a sua vida, Satanás quer causar problemas, ele quer fermentar situações, mas a vida é muito simples. Você confia em Deus e Deus trabalha. Você espera em Deus e Deus faz. Abraão entendeu que a riqueza dele não era nada. Mas que a pobreza dele, dentro, interna, que só tem o Deus, era a maior riqueza que ele podia conquistar. Quero falar do terceiro altar. Gênesis capítulo 13, versículo 14. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o amor de Deus acima dos sentimentos, de toda a sua alma, maior que a vida. Deus é maior que a sua vida. E amarás o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento. Eu quero falar da situação onde a palavra do Senhor diz que nós precisamos adquirir a mente de Cristo. E o espírito da nossa mente precisa nos levar à renovação do nosso conhecimento. Pior coisa, uma das piores coisas que pode acontecer com você, é você achar que sabe alguma coisa. Eu já disse, vou repetir, quem acha que sabe, não sabe nada. Quem sabe que não sabe, está aprendendo. Vou dizer de novo. Quem acha que sabe alguma coisa, não sabe nada. Quem sabe que não sabe, está aprendendo. Eu e você não sabemos nada. Todos os dias nós temos que aprender, todos os dias nós temos que ter a nossa mente renovada pelo poder da palavra, pela ação do Espírito. Todos os dias nós temos que estar ávidos e ensináveis. E estarmos ao alcance desse aprendizado com um coração humilde, dizendo, Senhor, nos ensine, Senhor, eu estou perdido em mim mesmo, com a minha religião, com as minhas confusões, com os meus paradigmas, com as minhas situações, e eu preciso. A hegemonia da tua palavra, a supremacia do teu mandamento, eu preciso te amar com todo o meu entendimento. Diga comigo, às vezes amar a Deus de todo entendimento é saber que existem coisas que eu não preciso saber. Entendeu? As coisas reveladas pertencem aos homens e as ocultas pertencem a Deus. Você tem que saber de tudo? Não. Você tem que estar a par de tudo? Não. Qual é o único conhecimento que você precisa ter? São as bases da sua vida. Deus ama você, você ama Deus. Jesus morreu na cruz para te salvar. Você pertence ao céu. E Deus cuida de você. E Ele é soberano. E assim, são os fundamentos da Escritura. Satanás entra na sua vida e ele começa a complicar a sua esfera, fazendo com que você crie interrogações e perguntas, e que você fique em suspenso, e que você seja um criador de dúvidas, que você seja uma pessoa que vá amparar incertezas. Não! De maneira alguma. O que eu sei? Qual é o fundamento que você precisa agora? Por exemplo, se você disser, eu sei que Deus me ama. Se você disser uma outra situação, eu sei que Deus me corrige. Eu sei que Deus me exorta. Eu sei que Deus está me preparando para o céu. Eu sei que Deus. Vamos parar de querer saber coisas que nada têm a ver com o fundamento de Deus. Saiba apenas coisas que têm Deus como fundamento ou a sua palavra. Não queira saber coisas que não estão à sua altura. A Bíblia diz assim que Abraão sofre uma perda.
Os pastores do seu sobrinho começam a brigar com os seus pastores. E aquilo começa a ficar um constrangimento doméstico e familiar. E Abraão começa a não ficar bem com isso. E então Abraão chama Ló e diz assim para Ló, escolhe. E eu acho muito interessante esse texto, que eu acho assim, tem o crente Ló e o crente Abraão. E aí Ló levanta os olhos e vê aquela terra linda, aquela planície, aquela coisa verdinha em Sodoma e Gomorra. E ele diz, é ali que eu quero, tio. Abraão era o homem que trouxe o sobrinho, era o homem da promessa, era o homem que tinha comunhão com Deus. Ele poderia ter dito assim, é direito meu, eu que vou escolher. Mas não. Ele tinha o direito, mas ele deu o direito ao sobrinho. O sobrinho provavelmente teria que devolver o direito, não fez. Amar a Deus de todo o entendimento é às vezes você perder os seus direitos. Mas porque você confia em Deus. E você depende de Deus. Amar a Deus com o seu entendimento é você saber que para os seres humanos perdas têm uma conotação e para Deus tem outra conotação. Para o ser humano, perda tem uma conotação, para Deus tem de aprendizado. Dor para o ser humano tem uma conotação, libertação para o ser humano tem a conotação de traição, de desdenho, e para Deus de libertação. Então são duas linguagens diferentes. Entende? Entende? Por exemplo, para os homens, quando Cristo estava na cruz, até os seus discípulos, com dó, tristes, abatidos, todo mundo que o amava sofrendo. Para Deus, mesmo olhando o seu filho, aquilo era a libertação do ser humano, era o céu aberto para o homem. Então, existem coisas que as interpretações são diferentes. E qual é a correta? A minha ou a de Deus? A sua ou a de Deus? A de Deus. Então, como amar a Deus com todo entendimento? É às vezes você não querer saber tudo. É você confiar em Deus. Mas quando você quer saber tudo, dá a entender que você não ama com todo o seu entendimento. Quando você ama a Deus com todo o seu entendimento, o que você entende? Que Deus é soberano, que nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem a permissão dele, e que ele sabe o que faz. Deus sabe o que faz ou não sabe? Então você tem que saber tudo. Você tem que ter explicação para tudo. Por que o crente tem mania de querer ter explicação para tudo? O diabo mais gosta, essa curiosidade infantil dos crentes, querer dar explicação para tudo. Então, vou explicar por que eu adulterei. Eu adulterei por isso, e vai explicando. Não, eu não fui fiel, ponto. Acabou, não tem explicação. Não tem porque o marido não fez, porque não sei o quê. Não, não tem explicação. Não tem explicação. Não adianta nós querermos encontrar explicações para que no meio dessas explicações nós possamos encontrar desculpas e no meio dessas desculpas não sentirmos tão culpados e não culpados não somos levados ao arrependimento. Não. Não queira explicar todas as coisas na sua vida, nem todas as coisas são explicáveis. Aí está o coração submisso. Aí está o entendimento, uma mente serva, escrava de Cristo. Você entende que não entende. Ficou congruente? Como é que ficou isso aí? E aí, você me explica? O salmista passou por isso. Ele disse assim, me pergunta onde é que está teu Deus, onde é que está o teu Deus? As pessoas me questionam, mas cadê teu Deus? Cadê teu Deus? Ele não tinha resposta. Você não tem que ter resposta para tudo, você tem que ter certeza. Diga amém. Eu não tenho que ter resposta para tudo, você tem que ter certezas, porque fé é convicção, fé é certeza. Amém? Abraão diz assim, mas peraí, eu tinha meu sobrinho, agora estamos desvinculando um do outro. Peraí, Deus, peraí. E a Bíblia diz em Gênesis 13, versículo de número... Vamos ver o 4. Não, já foi o 4. Agora o 14.
E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos. Olha a diferença. Vê o versículo de número 10. Vê o versículo 10, o início dele. E levantou Ló os olhos. Vê o versículo de número 14. Será que somos nós que temos levantado os nossos olhos? Ou nós somos convocados por Deus a levantar os olhos? Qual a diferença? Cuidado quando você levanta os olhos, você vai criar armadilhas para você. Mas quando Deus diz, levanta os teus olhos, minha filha, levanta os teus olhos para aquilo que eu vou te mostrar. Não é aquilo que você quer ver, mas é aquilo que eu vou te mostrar. Levanta os seus olhos, meu filho, porque eu vou te mostrar. Deus olha para Abraão e diz assim, levanta os teus olhos. E ele diz assim, e olha, desde o lugar onde estás, para o lado norte, do sul e do oriente, do ocidente. Aí tem uma questão no altar de amar a Deus de todo entendimento. Não pode ter paradeira, fala não pode ter paradeira. Parou, infla, a ciência infla. Parou, infla, engorda. Você parou a sua mente, você parou o seu entendimento, você começa a ficar gordão. Ovelha gorda. Você começa a inflar. Você começa a perder a dinâmica. Você começa a perder a preparação de obedecer a Deus. Mas amar a Deus de todo entendimento é sempre estar em progresso. Sabe o que Deus diz para Abraão? Deus diz assim, você não vai ficar parado. Eu quero você peregrinando. Eu não quero que você crie estacas. Eu quero que você percorra toda essa terra. De um lado para o outro, depois de outro lado para o outro. Você vai cruzar todas as situações da terra. O que significa isso? Amar a Deus de todo entendimento. O que significa? Hein? Em você não estagnar no seu conhecimento. Em você não estagnar naquilo que você sabe de Deus. Achando que você sabe muito, ou achando que você sabe tudo, ou achando que você sabe o suficiente. Você vai inflar e explodir. O que nós precisamos entender é que quando eu amo a Deus com todo o meu entendimento, eu estou, como diz o apóstolo Paulo, em renovação de mente. A minha mente está aprendendo todos os dias. Eu sou peregrino e forasteiro nessa terra, diz você. E eu preciso aprender a viver. E eu não posso criar estacas dizendo é isso. Ou dizendo é assim, não. Quando nós amamos a Deus com todo o nosso entendimento, o Espírito Santo vai nos levando a um aprofundamento. O Espírito Santo vai nos levando a um conhecimento muito mais particular e íntimo com Deus. Por isso eu não posso criar apegos, por isso eu não posso criar estacas. Por isso Deus vai me levar a uma profundidade onde eu vou conhecer a Deus de uma maneira mais íntima. Com respeito ao conhecimento, você criou estacas. Você é uma pessoa que não tem progredido no seu conhecimento com Deus. O Senhor diz a Abraão, você vai ser peregrino. Eu não quero você num lugar só durante muito tempo. E ele diz assim, porque toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra no teu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amar a Deus de todo entendimento é você não limitar-se na sua compreensão. É você ter a humildade necessária de todos os dias estar aprendendo com Deus. Senhor, me ensina a obedecer. Senhor, me ensina a ter uma lógica apropriada para este assunto. Senhor, me ensina. Aí você chega num problema, você chega já inflado. Você chega já inchado, com uma concepção já pronta sobre o problema. Não! Você tem que chegar num problema para aprender sobre o problema. E não com uma concepção pronta. Por que muitos crentes boicotam a própria vida? Eles chegam numa situação já com a concepção pronta, entendendo e sabendo tudo. São experts sobre vida. Quem de nós somos experts sobre vida? Se a nossa vida, ela cada dia tem o seu mal, e cada dia tem a sua circunstância inusitada e diferenciada. Quando é que você não consegue amar a Deus de todo o seu entendimento? Quando você tem
uma fixação, dizendo é isso, é isso, é isso, e isso foi você, a sua própria conclusão. É assim? Não, não é assim. Deus quiser fazer assado, cozido, refogado, mal passado, Deus faz. Ele é Deus, e Ele faz do jeito que Ele quer. Mas não, os cristãos têm a mania de, não, porque tem que ser assim, porque tem que ser dessa maneira, porque eu vou sair desse problema desse jeito. Não, chegar diante de Deus com o condicional de aprender. Deus me ensina, eu quero aprender, eu tenho uma mente aberta para aprender. Eu quero aprender a ter fé de novo, eu quero aprender a confiar, eu quero aprender a depender. Eu quero aprender, Deus, eu quero aprender. Agora você já chega numa situação achando que você sabe? Não, porque eu sei sair disso, porque eu saí da outra de lá. Peraí. Situações mudam, elas são diferentes. Quarto e último altar, amará a Deus com todas as forças. Gênesis capítulo 22. O que é amar a Deus de todas as forças? É você ter amado Deus de todo o teu coração, acima dos seus sentimentos. É você amar a Deus de toda a sua alma. A sua vida é segundo lugar, Deus é em primeiro plano. Com todo o teu entendimento, estar sempre pronto a aprender e amar a Deus com todas as forças. É você saber fazer sacrifícios que custam. Você usar os seus poderes do corpo para servir a Deus. Você não medir seu tempo, não medir suas prioridades e todos os teus tesouros estarem colocados diante de Deus. Isso é amar a Deus com todas as forças. Todos os teus tesouros, todas as coisas que você julga importante estão diante de Deus. Isso é amar a Deus com todas as forças. Seu tempo é do Senhor, seu dinheiro é do Senhor, sua vida é do Senhor. A razão de você viver pertence ao Senhor, a sua saúde é do Senhor e o trabalho na obra do Senhor é prioritário para você. Servir a Deus é prioritário para você. Isso é amar a Deus com todas as forças. Você olha nesse gráfico aqui, você diz, pastor, a situação hoje está difícil. Amar a Deus com todas as forças. Deus faz um pedido para Abraão. Abraão, me dá seu filho e sacrifica ele. Sacrifica seu filho num altar para mim. E ele não conta para sua mulher. E ele pega o seu moço e vai. Sabe por que ele não conta para sua mulher? Porque quando você ama a Deus com todas as suas forças, existem alguns atrapalhos e algumas pessoas que não estão na mesma altura que você. E se você começar a comungar este amor que é forte, esse amor que é absoluto, esse amor que é dominante sobre tudo, as pessoas não vão entender e às vezes serão um atrapalho para você. Então Abraão não conta para ninguém e ele vai, e ele deixa o seu moço ao pé do monte. E o filho dele faz uma pergunta, pai, cadê o sacrifício? E ele olha para o filho e ele diz, Deus proverá, meu filho. E Abraão sobe aquela montanha, e ele começa a preparar o altar, e ele começa a amarrar o seu filho. E eu queria que você pudesse, com um lapso de imaginação bem rápido, imaginar o que aquele pai estava sentindo. Você tem filhos? E você ama os seus filhos? Eu acredito que Abraão amava Isaac mais e melhor do que nós amamos os nossos filhos. Abraão tinha um coração diferenciado e a época era diferente. Eu acredito que o amor dele era mais bonito, era melhor que o nosso. E ele leva aquele filho para ser morto, onde ele iria matar o filho. E naquele momento, ele levanta o cutelo na mão, pronto a fazer aquilo que tinha que ser feito. Amar a Deus com todas as forças é você ignorar todo o resto e só fazer o que tem que ser feito. Você faz o que tem que ser feito. Está doendo? Você faz o que tem que ser feito. Você está chorando? Você faz o que tem que ser feito. Você está sofrendo? Está machucando? Você faz o que tem que ser feito. Deus nunca quis sacrifício de crianças ou de pessoas. Abraão sabia disso. Mas como Abraão amava a Deus já de todo o seu entendimento,
Ele não questionou Deus dizendo, Senhor, que eu saiba, o Senhor quer sacrifícios de animais e não de pessoas. Os deuses da terra que pedem sacrifícios de crianças, não o Senhor. Ele não questionou isso, por quê? Porque quando você ama a Deus com todo entendimento, você não questiona Deus. Você simplesmente faz o que tem que fazer. Ele havia passado por todos esses processos, amando a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Agora ele precisava revelar a força do amor dele. E a maior força de uma pessoa é sacrificar os seus amores na terra. E a Bíblia diz assim que ele levanta o cutelo, e quando ele levanta o cutelo, o anjo segura a mão dele. E diz, não faças isso, Abraão. Por quê? Porque você me teme. Sabe o que significa amar a Deus com todas as forças? É quando o temor e o tremor por Deus está acima de tudo. Hoje nós vivemos uma época de crentes melindrosos. Eu estava dizendo agora isso, conversando com alguém. Crentes melindrosos. É porque me ofendeu, porque tal palavra me ofendeu, porque tal palavra me ofendeu. Esses melindres, eles são sintomas de infantilismo e de imaturidade, de uma vida que não tem uma particularidade rudimentada. Porque se um crente relaciona-se com Deus, que é o oleiro que desmancha o barro, nada que você vai falar com ele vai melindrar ele, porque ele está na mão do grande oleiro. Paulo diz assim aos coríntios, fiz vosso inimigo dizendo a verdade. Como é que a verdade pode ofender alguém? Você pode me explicar como é que a verdade pode ofender alguém? Eu não consigo entender como é que a verdade, como é que alguém se ofende com a verdade? A verdade é verdade, ela derrama luz sobre a nossa vida. A Bíblia diz assim que quando Abraão entrega o seu filho a Deus, naquele momento o temor dele o faz forte para ele poder fazer, porque Deus manda. Como você condiciona o seu amor e a força dele? Deus manda, não é a sua vontade, não é o que você quer, não é do jeito que você quer, Deus manda. E uma das questões que Deus atribui a Abraão, dizendo assim, ó, você me teme. Por quê? Porque quando o seu amor por Deus é forte, você o teme. Você sabe que você não pode brincar com ele. Você sabe que você não pode levar a sua vida com Deus de qualquer maneira. Amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças. A Bíblia diz assim em Gênesis capítulo 22, versículo de número 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço. Não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Você me teme. Amar a Deus com todas as forças é temê-lo. É temê-lo. E você é forte o suficiente para fazer o que deve. E você é forte o suficiente para crer. E você é forte o suficiente para confiar. Vamos fazer uma pequena recapitulação. Abraão ama a Deus de todo o seu coração. Acima de suas questões e sentimentos, eu e você aprendemos a amar a Deus de toda a alma, acima da vida, de todo o entendimento, com o aprendizado contínuo, por meio do Espírito Santo e com todas as forças, com tudo aquilo que nós possuímos. Saúde, vida, bens, família, tudo. Isso é amar a Deus com todas as forças. Aí você olha para o texto, e você olha para a palavra, e você diz, pastor, é impossível. É impossível. Meu amor não chega nem no chinelo, nem a havaiana não é. É Ipanema. O que você faz com isso? Eu não vos deixarei só, disse Jesus. Eu vou enviar o Consolador para que vocês sejam ajudados naquilo que devem fazer. Só o Espírito Santo consegue ensinar você a amar a Deus do jeito que você tem que amar. Só o Espírito Santo. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Queria que você pedisse a ajuda do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode ajudar você.
Eu sei que você tem visto hoje em dia as pessoas amando a Deus de qualquer maneira. E uma palavra dessa é até difícil para algumas pessoas entenderem, porque está tão fora da realidade do amor e da maneira das pessoas servirem a Deus. Mas eu gostaria que você, nesse momento, falasse com Deus e dissesse a Ele sobre a maneira que você tem amado a Deus. O primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Seu amor está sendo provado por meio dos sentimentos, por meio da vida, por meio da compreensão, por meio da fraqueza. Peça ao Espírito Santo de Deus, você precisa de ajuda. Diz a Ele: eu quero te amar assim. Esse é meu sonho para 2019. Te amar assim, dessa maneira. Te querer assim, desse jeito. Te priorizar dessa maneira na minha vida. Eu quero te amar com amor divino. Não com amor humano, cheio de falhas e de imperfeições. Eu quero entrar nesse universo chamado jardim. Eu quero que o Espírito Santo me ensine a te amar, Jesus. Eu quero que o Espírito Santo me ensine a te amar, Deus. Eu preciso aprender a te amar. Porque foi para isso que eu nasci. É para isso que eu vivo. Eu entendi que o Evangelho tem o propósito de me ensinar a amar-te. E eu quero amar-te, Jesus, acima de todas as coisas. Acima da minha vontade, acima do meu querer, acima dos meus sentimentos, acima dos meus ideais, acima dos meus interesses. Eu quero que todas as minhas forças sejam para te amar. Às vezes, Deus, eu reclamo que eu sou frágil em algumas coisas. Mas eu só vou conseguir ser forte aqui na terra, para as coisas da terra, depois que a minha força for consagrada ao seu amor. Eu só conseguirei ser forte aqui, quando a minha força for consagrada e ela servir para te amar. Diz para Ele: eu quero te amar com a minha vida, com os meus bens, com o meu tempo, com o meu serviço, com os meus dons, com os meus talentos. Eu quero te amar com o meu entendimento e entender que eu não preciso entender tudo e apenas aceitar as circunstâncias em meu coração. Eu preciso te amar com toda a minha alma e priorizar-te acima da minha vida. Eu preciso amar-te acima dos meus sentimentos. Oh Deus, o meu amor por ti me faz feliz. Espírito Santo de Deus, ensina a sua igreja a amar a Deus como Ele é digno de ser amado. Quem? Quem nesta terra vai te amar do jeito que tu és digno? Quem? Quem, meu Senhor? Será o ímpio, o idólatra, o feiticeiro? Será o crente? Não. Somos nós, que somos mais do que crentes, somos filhos. Somos nós, Deus. Quem está te amando, nós vamos te amar, nós estamos te amando, da maneira que tu és digno de ser amado, acima de tudo e de todas as coisas, nós vamos te amar. Não há sofrimento, não há dores, não há perdas, não há tristeza, não há abalos, não há investimentos satânicos, não há tentações e nem regalias e nem conforto, Senhor, que nos tirará o amor que nós queremos e temos por Ti. Eu quero dizer para o Senhor, para você agora, diga para o Senhor o quanto você o ama.
Diga para o Senhor. Diga para o Senhor agora. Uma vez só. Diga para o Senhor agora. Senhor, eu quero te amar. Senhor, eu quero te amar. Senhor, eu confesso que em 2018 eu falhei. Eu falhei, meu Senhor. Eu priorizei coisas e pessoas e circunstâncias. E eu tenho perdido o meu primeiro amor. Eu tenho perdido o meu primeiro amor. Meu coração está com saudades de Ti. A minha alma sente falta de amar-te. Essa hegemonia do Teu mandamento e da Tua palavra. Essa supremacia, isso que é soberano, Deus. Oh, Espírito Santo. Diz para o Senhor, eu quero te amar de novo. Eu quero te amar de novo, Senhor. E tudo, sim, toda a minha vida, tudo que eu aprendi a fazer é te amar, eu estou contente. Diz para Ele. Diz para Ele. Quero aprender a te amar de novo. Como eu te amava. Primeiro amor. Um amor de força. Um amor inteligente. Um amor de toda. Um amor de tudo. Fala com o Senhor. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus.